pessoas. Eu quero deixar tão somente aqui no livro de João, no capítulo de número 6, em versículo de número 68, eu peço a sua atenção para a gente ouvir a palavra do Senhor, que diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Bem, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, de antemão quero dizer a vós outros que vós já são bem-aventurados, pois a Bíblia Sagrada diz que ouvi e a vossa alma viverá. Só em ouvir a palavra do Senhor, só em dar crédito à palavra do Senhor, vós já são bem-aventurados. Falando referente ao texto ora lido, o contexto histórico diz que Jesus, como de costume, ele passava de cidade em cidade pregando. E o historiador João narra uma história muito importante em que ele é próximo a Jesus. Por quê? Porque muita gente seguia Jesus. Porque Jesus era aquele que curava. Jesus era aquele que perdoava os pecados. Jesus era aquele que só fazia o bem. Então as pessoas que estavam em necessidade, as pessoas que estavam precisando de algo, aonde Jesus estava, era normal a gente ver multidão próximo a Jesus. Então Jesus resolveu, aproveitou a situação, aproveitou as pessoas que estavam lhe ouvindo para dar um discurso. E Jesus começa a dar um discurso. Jesus não fala de político algum. Jesus não fala da sua própria vida. Jesus resolve falar do reino celestial. E quando Jesus está falando sobre esse reino, Jesus olha para trás e não tinha mais ninguém lhe ouvindo. Jesus olhou para os discípulos que ele seguia desde o seu ministério e disse: vós também não querem ir embora? Mas a Bíblia diz que Pedro tomou a palavra e disse: Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu não sei, irmãos ouvintes, se vocês já perceberam, em certas situações que o mundo está passando, observe que os políticos têm momento que não conseguem resolver. Exemplo, o problema da fome em nosso país. Observe, irmãos, que existe mais e mais plenária, existe mais e mais reuniões para se resolver o problema da fome. Mas a fome tem matado mais do que as drogas. A fome, irmãos, tem matado muitas pessoas, muitas crianças têm morrido por causa da fome. E os políticos não podem resolver. E outras entidades não podem resolver. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Jesus estava em uma certa cidade. E de repente os discípulos disseram a outras pessoas: vamos embora, porque nós não temos nada para dar para vocês comer. Jesus diz como é que é? Não é lícito, essa hora da noite, mandar alguém sair para comprar pão, para comprar uma merenda. O que é que vocês têm aí? A Bíblia diz que disseram: nós temos alguns pães e só 2 peixinhos. Jesus estraga aqui. E quando trouxeram o pão e os peixes, não, a história diz que tinha mais ou menos 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Jesus tomou aqueles pães e a Bíblia diz que orou ao Senhor e diz a Bíblia que Jesus saciou a fome de 5.000 pessoas, fora crianças e fora mulheres. Eu quero te dizer, meus irmãos, que muitas das vezes a gente pensa que a solução está na política, às vezes a gente pensa que a solução está no prefeito, às vezes a gente pensa que a solução está no governador, mas a solução está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é esse homem que a gente precisa nessa tarde, para a tua vida. Louvado seja Deus. Existem alguns momentos que temos que recorrer a Ele. E é bom lembrar que não é porque nós somos cristãos,
Não é porque nós somos evangélicos que isso nos deixa isentos de algumas situações adversas. Eu me lembro, irmãos, alguns anos atrás, Deus me chamou para o ministério da pregação do Evangelho. Mas logo no começo foi muito difícil. Passou uma dificuldade tremenda em Salvador. Quando eu chegava na minha casa, eu via minha esposa chorando e minha filha do lado. E eu desempregado e orava a Deus, o Senhor me chamou. E eu estou passando dificuldade. Deus, o Senhor me escolheu. E eu estou passando dificuldade. Quando foi uma certa feita, depois de eu ter batido em várias portas, uma certa feita, 20 horas e 30 minutos, até hoje eu me lembro, o Senhor falou comigo. E eu estava sentado, porque eu tinha ido para casa da minha mãe, porque eu não aguentava ver minha esposa chorar e a minha filha também. E eu, como homem da casa, não podia chorar na frente dela. Então eu fui para a casa da minha mãe, e no antigo quarto, onde eu morava, onde eu dormia, eu fui, sentei lá e comecei a chorar sem ninguém ver. Eu disse: Deus, está faltando pão, Deus, está faltando alimento. Eu já tinha batido em várias portas em busca de solução. O Senhor falou comigo, eu sentado lá no quarto na casa da minha mãe, e disse: olha, sabe por que está faltando ainda? Porque você tem buscado no lugar errado. Aí quando eu fui para a Bíblia Sagrada, irmão Falclede, eu me deparei naquele texto que Pedro, ele pescou a noite toda, irmãos, e não pegou um peixe. Mas quando Jesus entrou no barco, Jesus disse: olha, chegou o momento de você bater na porta certa. Aí Pedro disse: mas eu já tentei, joguei a rede em todos os lados e não tem peixe. Jesus disse: agora chegou o momento de você jogar a rede do lado direito, irmãos. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente está fazendo a coisa errada, estamos batendo na porta errada. Mas Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar, cear com ele e ele vai cear comigo. Eu te convido nessa tarde a você bater na porta certa, que é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia! Aí me escute, irmãos, me escute. Mulher sempre é o lado mais frágil. Aí Deus falou comigo. Eu tomei como base esse texto aqui de Pedro. E o Senhor falou comigo. Disse: hoje, essa madrugada, você vai buscar a porta certa. Mas eu disse: como é, Jesus, esse negócio? Jesus disse: eu quero que você ore a mim. Eu quero que você ore a mim de madrugada e você vai ver o que eu vou fazer. Quando foi de madrugada, minha esposa dormia. Eu levantei cerca de 2 horas da manhã e comecei a orar a Deus. Eu disse: Deus, me ajude. Deus, eu já bati em tantas portas. O Senhor me chamou, saí da empresa para pregar o Evangelho. Eu só tenho aqui recorrer. Me ajude, pelo amor de Deus. Quando foi de manhã, minha esposa me botou no canto da parede e disse: se Deus não entrar com providência em nossa vida, Deus não é Deus. Irmão, bem verdade, existem situações que a gente passa que bate desespero, irmãos. Existem situações que a gente passa, que a gente olha para um lado, olha para o outro, e justamente é nessa hora que todos os amigos somem. Já reparou? Sempre na hora da dificuldade, irmão, os amigos somem, os vizinhos somem. Não tem ninguém para nos dar as mãos, não tem ninguém para emprestar um ombro para a gente chorar, não tem ninguém que possa nos ouvir, porque, irmãos, hoje nós sabemos o que temos. Se temos dinheiro, a nossa casa está cheia de pessoas. Se temos dinheiro, nós temos muitos amigos. Mas quando a situação adversa vem, você não acha para te dar a mão. Mas eu conheço uma pessoa que, independente da sua situação financeira, que você pode ser preto, que você pode ser branco, que você pode ser baixo, alto, pobre, você pode ser o que for, ele não te julga, aleluia, pelo que você tem, ele não te julga pelo que você é, ele se importa com a tua alma, ele se importa com a tua vida. E hoje, quem sabe, é o dia de você aceitar na tua casa, porque ele tem a providência para a tua vida. Escute isso. Quando foi de manhã, eu achei isso importante, irmãos. Quando foi de manhã, minha esposa disse: se Deus não entrar com providência, e eu disse a Deus: